No ar, mais um episódio do Põe na Bancada, o podcast que traz a informação sem filtro, com dados e com contexto. E hoje nós vamos debater um tema muito importante para o estado de Rondônia, que é o agronegócio, especificamente a questão da agricultura familiar. E para este debate eu convidei 3 pessoas que têm pleno domínio dessa realidade, compreendem muito a situação do agronegócio no nosso estado, e eles vão, ao longo desse nosso episódio, debater esses pontos. Eu estou trazendo aqui a nossa deputada Cláudia de Jesus, ela é a presidenta da Comissão da Agricultura da Assembleia Legislativa, o ex-deputado Lazinho da FETAGRO, que também já foi presidente da Comissão da Agricultura da Assembleia, e o Gervano Vicente, que é o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui em Rondônia. Eu vou pedir para eles que eles também façam uma apresentação deles, tipo assim, de onde eles vêm, como é que eles começaram, como é que eles chegaram nesse momento aqui. Nós vamos começar por quem? Todo mundo primeiro as mulheres. É nóis, então tá bom. Roberto, um prazer enorme estar aqui participando do programa Põe na Bancada, né? Um prazer enorme também estar reencontrando aqui grandes amigos, como Lazinho da FETAGRO, Gervano. E prazer enorme a gente vir falar sobre esse assunto que é tão importante para o desenvolvimento do estado de Rondônia, cumprimentar todos que nos assistem. E eu sou a Cláudia de Jesus, lá do município de Ji-Paraná, filha de agricultores familiares, meu pai Anselmo de Jesus, Dona Maria do Carmo, minha família vive na roça, lá na linha 128, né, no município de Ji-Paraná. E muito importante a temática hoje para a gente realmente poder dialogar, discernir o que de fato é a agricultura familiar e o agronegócio do estado de Rondônia. Lazinho já foi meu chefe já. Obrigado, Roberto, é um prazer estar contigo aqui. Gervano, quando a gente se conheceu, ele era jovem, de cabelinho preto, não tinha barriga, agora já está começando a aparecer os predicados, os cabras. A nossa deputada Cláudia, é um prazer muito grande estar contigo, tá? Cumprimentar a todos que nos assistem pela TV, pelo rádio, e parabenizar você pelo podcast, pela nova programação, pela nova ação da sua vida, que é um prazer muito grande. Você sabe que eu tenho uma consideração muito grande por você. Eu me chamo Lázaro, mas todo mundo conhece por Lazinho. Politicamente, quando eu era deputado, era Lazinho da FETAGRO. Hoje é Lazinho Dobre ou Lazinho, basta... É o suficiente. Eu sou agricultor familiar, eu sempre fui. Aqui em Rondônia, claro, né, antes de vir para cá, nós tivemos, eu e Dona Rose, que quero cumprimentar também, dizer que não posso esquecer de falar que ela está completando 44 anos de casado comigo, né? Isso é um prazer muito grande, é uma honra muito grande, né, meu amor? E cumprimentar o Gadelha, o Jorge e as meninas que estão com a gente aqui. Eu sou do município de Jaru, né? Fui presidente da FETAGRO, presidente do nosso sindicato lá em Jaru, e fui deputado por 2 mandatos. Agora voltei novamente para a agricultura. Estamos lá, eu e minha namorada, voltando um pouco às raízes, dando uma descansada, trabalhando bastante também, né? Ainda aguenta trabalhar um pouquinho, então a gente aproveita os tempos para isso. E, como eu disse, esse tema é o nosso tema, é a vida nossa dos que estão aqui nessa mesa. Os que não saíram da agricultura continuam na agricultura, e a agricultura familiar é muito importante porque quem não vive nela depende dela para viver. Então é importante que todos que estão nos assistindo da cidade ou do campo saibam que grande parte da alimentação que vai na mesa de cada um sai da agricultura familiar. Ivan. Prazer muito grande reencontrar meu grande amigo, Roberto Sobrinho, que eu tive o prazer de conhecer em 88, quando eu era professor. Ajudamos a estruturar e criar o sindicato, né, dos trabalhadores da educação, Sintero. Na época eu era professor, então um camarada que eu tenho maior estima. Da mesma forma, Lazinho, e eu fui vereador muito jovem, né, em 92 fui vereador, em 93 eu já estava lá em Jaru, conhecendo o Lazinho, sendo secretário de Agricultura, secretário de Agricultura e Obras lá de Jaru, sabia? Então foi uma alegria, né, conviver esse período aí de mais de 30 anos, né? Tanto na parte da política também, principalmente no movimento social e sindical. Daí também cumprimentar a nossa querida deputada, que a gente tem a maior estima, né? Que é a deputada Cláudia de Jesus,
E eu, era menininha ainda, eu já estava passando lá pela casa dela, lá com o pai dela, o ex-deputado Anselmo de Jesus, uma grande liderança nossa no estado. E também tive o prazer de aprender a fazer política, de conviver na agricultura familiar. Né? Aqui várias pessoas, hoje eu até fiz questão, Roberto, porque o MDA foi recriado e dentro da estrutura do MDA tem 2 órgãos muito importantes, né? Que é a CONAB, que aqui nós temos o Rosenberg, e também temos o INCRA, né? Que está dentro da estrutura do MDA. O Jorge estava lá e disse, vamos comigo, Jorge. O Jorge já está aposentando, né? Mas é um grande líder lá do INCRA, juntamente com o nosso superintendente Flávio. Né? Então é uma alegria estar aqui e eu acho que o Lazinho falou muito importante, a agricultura familiar é fundamental. Né? Eu quero dar um abraço no meu pai, que está com 78 anos de idade, completando já agora 79, né? Mês que vem agora faz 79, e deve estar ouvindo a gente agora, assistindo, né? E ele e ele prometeu que ia morrer no campo, porque normalmente as pessoas chegam à idade e vão para a cidade. Ele falou, eu quero ficar aqui, porque o paraíso que existe no mundo é o campo, né, a agricultura familiar. E eu tenho muito prazer de estar hoje à frente do MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ministério recém-criado pelo presidente Lula, né, que tem um grande papel de levar as políticas públicas para você que está nos assistindo. Mas eu moro na cidade. Quando você come alimento, como o Lazinho falou aqui, normalmente vem da agricultura familiar. Eu conheci a Carla também sendo secretária de Agricultura e vereadora de Paraná, secretária de Agricultura, ou seja, tudo a ver com a agricultura familiar. Parabéns, né? Esse teu programa eu tenho certeza que vai levar muita informação sobre a agricultura familiar para todos os recantos do estado de Rondônia, do Brasil e do mundo. Eu sei que vocês são amplos conhecedores sobre a questão da agricultura familiar, do agronegócio, do agro. Só que tem muita gente que está nos assistindo que não tem muito claro isso, né? Pensa que tem um trabalhador rural que está lá na roça, aquela coisa toda. O que é o agronegócio? Como é que ele se estrutura? Como é que ele se organiza? De uma maneira assim que todos possam compreender. É eu mesmo que falo, olha aí, vamos lá. Então, existe, né, as pessoas não têm essa compreensão, né, da diferença, né, do que de fato é a agricultura familiar, o agronegócio, a diferenciação, né, então a gente compreende hoje como agronegócio aquele grande produtor hoje de uma grande propriedade que está mais dentro dessa pegada empresarial do campo, né, com grandes tecnologias, né, com grande produção e também na monocultura, não tem a diversidade que nós temos na agricultura familiar, né? O que é diferenciado a agricultura familiar por ser pequenas propriedades que são administradas por famílias, né? E que tem a diversidade da produção de alimentos, né? Então, a gente tem essa diferenciação de ser o pequeno, né, familiar e o grande, né, que é mais a monocultura. Mas aí, para poder também a gente compreender mais, eu deixo também os colegas dar a sua contribuição para que a gente possa entrar no debate. Lazinho. Então, Roberto, é bom que a gente saiba que é importante você diferenciar o grande agronegócio da agricultura familiar. Porque enquanto nós tratávamos tudo como produtor rural, nós não tínhamos nenhuma política pública voltada para o pequeno produtor. E a propriedade pequena, o pequeno agricultor, o agricultor familiar, ele precisa de políticas específicas para que ele possa produzir, para que ele possa viver, né, na sua propriedade. O agro, de uma forma geral, compreende tudo que se produz no campo é da agricultura, é agro. Porém, o agronegócio é voltado mais para o grande. Isso não quer dizer que um pequeno produtor também, ele não crie lá o seu próprio negócio lá na sua propriedade. Mas a agricultura familiar então tem que puxar enxada, nós estávamos falando aqui em off. Não, nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de máquinas específicas, precisamos de financiamentos específicos. Então, quando você trata isso dentro da agricultura familiar, você dá condições. Quando você cria a lei da agricultura familiar, por exemplo, você deu condições de que o governo, criado ainda lá no ano de 2003, 2002, 2000, ainda no governo Fernando Henrique, quando começou a se afunilar essa discussão dos movimentos sociais junto ao governo federal na época. Depois entrou o governo Lula, foi que o orçamento realmente começou a ser pautado para que o pequeno também tivesse agricultura familiar e tivesse dinheiro para isso. O que o agricultor familiar produz? Para ficar aqui, para eu tentar entender aqui, olha, o que ele produz? De tudo um pouco. Por exemplo, se você for
na mesa de uma pessoa hoje, o que tem lá na mesa sai da agricultura familiar. O arroz hoje é muito ligado ao agronegócio, à grande produção de arroz. Mas nós temos também setores da sociedade, movimentos da sociedade organizados que produzem o arroz. Mas você pega a mandioca, o feijão, milho produz na agricultura familiar, ou seja, uma infinidade de produtos, alface, tudo é da agricultura familiar. Agora, a soja normalmente é produzido pelo grande produtor. O grande produção de milho é o grande que produz, né? E o tratamento que nós sempre lutamos a vida inteira é para que esse agricultor familiar tivesse as mesmas políticas que tem o grande. Nós começamos a ter recurso, o Gervano pode falar depois, começamos a ter recurso volumoso para a agricultura familiar em 2003, 2004, no segundo, terceiro, quarto ano do governo Lula na época. Antes disso, nós não tínhamos nem orçamento, né? E o grande não. O nego reclama, fala não, o agronegócio, ele é importante para o Brasil. Mas é bom que se reconheça que o imposto é pago pelo pequeno. Então quer dizer que quando se fala em agronegócio, nós não estamos falando de uma massa homogênea, não. Tem muita diferenciação nessa história aí. Gervano pode até... Gervano, qual é a diferença, Gervano, da agricultura familiar para a agricultura empresarial? Porque a pergunta que eu fiz aqui é o seguinte: o que a agricultura familiar coloca na mesa da população e o que a agricultura empresarial coloca na mesa para a população? Nós no Brasil, já desde lá de 1500, nós vamos trabalhando sempre com a visão do grande, né? É só pegar aí que nós estamos comemorando aí alguns anos de ter acabado o regime de escravidão e os negros ficaram aí, né, abandonados. Os índios que foram os donos dessa terra também, tem gente até que nem gosta de falar de índio, né? Também a mesma coisa dos quilombolas que trabalharam e ajudaram, né, no Brasil e estão abandonados. Então nós sempre tratamos assim, quem votava no país, quem votava no Brasil, quem tinha tantos de terra, tantos alqueires de terra nas Sesmarias lá atrás. Então o Brasil sempre foi esse país. O que nós vemos discutindo? Aí o Lazinho já fez uma introdução aqui, o deputado lembrou, no sentido de que a gente pudesse estar trabalhando com a agricultura familiar, né? É tão verdade, Roberto Sobrinho, que o pai da deputada Cláudia de Jesus, o Anselmo de Jesus, e ele mais uns 3, 4 que eram deputados, que criaram a lei que se deu o nome de agricultura familiar, tá? Então o agricultor familiar hoje é aquele que tem até 100 alqueires de terra aqui para nós, tá? Aqui em Rondônia, 240 hectares. Esses que têm 240 hectares abaixo são chamados de agricultores e agricultoras familiares. E a gente tem... Em 2007. 2006 com a lei, a lei da agricultura familiar, tá? Que foi votada. Então uma definição entre a agricultura familiar e o agronegócio empresarial é o limite do tamanho da terra. Exatamente. Até 240 hectares é a agricultura familiar. Esse é um padrão. Gervano, é importante lembrar que tem muitas pessoas que hoje têm aí 100 hectares, né? Que é agricultor familiar, ele é caracterizado porque nós temos uma lei federal que foi criada em 2006 pelo presidente Lula. E ele acha que ele é do agronegócio, né? Então, essa questão da diversidade... Mas ele não é um produtor rural? Ele não é. Ele produz, mas porém ele é caracterizado como agricultor familiar por uma legislação que dimensiona ali pelo tamanho da propriedade dele. Eu queria até adiantar, porque na verdade é o seguinte, essa questão de agro, né? Ontem eu estava numa entrevista e o cara disse, qual é a diferença de agro e o agricultor familiar não é... Companheiro, calma, nós vamos discutir o seguinte, ó. Nós, por exemplo, nós do MDA, nós somos parceiro do MAPA. O MAPA é o Ministério da Agricultura e Pecuária, é que cuida da grande agricultura, de quem tem acima de 400 hectares, tá? Que de 240 hectares para cima, tem a parte que é média, até 900 hectares, depois é o grande proprietário. E aí, no Brasil, nós não podemos ser hipócritas, né? O agronegócio, que é a grande produção de soja, de milho, de carne, né? No Brasil, chama commodity, o quê? É um sistema de mercado que nós vendemos hoje no mundo, e como é importante o agronegócio na questão do PIB. Então o agronegócio exporta, grande maioria do que eles produzem, eles exportam, né? Então, o que fica para... Quem é que abastece os mercados? Quem é que coloca comida lá? Quando você vai comprar, meu companheiro, que você está assistindo a gente aqui, a dona de casa aí, quando vai lá no mercado, arroz, feijão, né, verduras ali, quem é que produz isso?
o pequeno agricultor. Nós precisamos fazer, Roberto, nós estamos trabalhando aqui em Rondônia para estruturar, sabe, organizar as cadeias produtivas da agricultura familiar. O que é isso? Sabe, é o agricultor que precisa produzir, por exemplo, você vai ali no mercado, eu vou dar não vou dar nome aqui, você vai no mercado médio aí, o cara quer comprar batata, mandioca, né, que macaxeira, ele quer comprar limão, ele quer abacaxi, mas ele quer em escala. Todo dia tem que entregar. E aí o agricultor produz no dia. Então nós precisamos organizar a cadeia. Essa é uma grande diferença. Quem produz alimentos para matar a fome de milhões de brasileiros é a agricultura familiar. E obrigado ao agronegócio que exporta para render, né, aumentar o PIB, aumentar a renda no Brasil. Né? Hoje você pode pegar, né, o comércio internacional nosso é muito forte. E nessa crise agora que nós estamos vivendo, Roberto, sabe, Lazinho e deputada Cláudia, essa crise agora do comércio, né, que os Estados Unidos está impondo um jeito, né, destruiu né, a bilateralidade, a discussão dos parceiros, dos países que produzem, né, essa imposição de sobretaxa fez com que, né, o Brasil vai ganhar muito. E aí nós também temos uma parte agora, né, da produção de cacau. Vamos falar de Rondônia? Cacau, café, o preço que está. Nós estamos aproveitando. E agora você está falando, eu fui convidado agora por uma empresa grande aqui que produz muito arroz. Eles estão usando, sabe, aí não tem mais como derrubar a mata aqui, estão utilizando a beira da estrada. Se você passar, meu companheiro, vai dando uma olhada na beira da BR-364, que era só passa, aquela terra velha, tá virando tudo soja e arroz. E nós temos um programa que nós estamos implantando aqui agora, inclusive no assentamento Che Guevara, que é o chamado Arroz para Todos, né? Esse arroz, nós vamos começar a produzir arroz de novo. Inclusive o governo está com financiamento para a gente produzir arroz, porque arroz tem que voltar a ser produzido pela agricultura familiar. Eu posso dizer, então, que a agricultura familiar é quem bota comida na mesa do trabalhador. E o agronegócio empresarial é o que exporta e gera riquezas. Entre 76% e 80% da alimentação que vai na mesa do povo brasileiro é da agricultura familiar. Vocês falaram um pouco aqui a respeito de recursos que são destinados tanto para a agricultura familiar como para o agronegócio. Aí, como aqui temos uma deputada, um ex-deputado, já foi prefeito, já foi vereador, a representação desse segmento da agricultura familiar, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia, ela se dá na mesma proporção da quantidade que ele abastece a mesa, da responsabilidade que a agricultura familiar tem para com a população brasileira, ela também tem essa representatividade nesses espaços de poder? Deveria. Lazinho. Cláudia. Deveria, né? Mas infelizmente essa não é a realidade. E no Brasil, a gente compreende que a agricultura familiar ela ganhou força mesmo a partir do governo do presidente Lula, onde foi criada a lei da agricultura familiar, que de fato reconhece a potencialidade do pequeno produtor, aquele que de fato produz alimento, que sustenta a cidade e que também de fato dá o equilíbrio social que a gente tanto precisa. A partir dessa lei, a gente viu uma dinâmica aí de políticas públicas, né, que realmente foi construída no decorrer do tempo e que isso favoreceu muito os agricultores familiares. Porém, a nossa representatividade, ela é muito pequena, ela é muito ausente nos espaços de poder, nos espaços de decisões, a gente precisa de evoluir muito. Agora, quando você tem um governo de fato que é comprometido, e aí a gente viu o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele foi destituído no governo passado, e isso foi um retrocesso para a agricultura familiar no nosso país, inclusive no estado de Rondônia, que é um estado hoje que tem em torno de 110 mil propriedades, dessas 110 mil propriedades, 91 propriedades é da agricultura familiar. Nós sabemos que nós temos um estado que, na sua maioria, as propriedades são de pequenos produtores. É um estado que tem muitos assentamentos, né? Então, é necessário que o governo, seja ele municipal, estadual, federal, que ele tenha essa capacidade de olhar o seu povo. Quem é o seu povo de fato? Quem é o povo que precisa de mim? Quem é o povo que precisa do orçamento público desse estado, desse país, né? Então, essa ausência que a gente teve no decorrer do tempo, ela prejudicou muito, mas ao mesmo tempo, quando a gente teve um governo com responsabilidade, ele deu condição do nosso povo, de fato, entrar no orçamento público. Como o Gervano falou agora há pouco sobre o quantitativo de orçamento, 71, Gervano? 77 bilhões disponibilizados em linhas de crédito para a agricultura familiar. Então, isso foi um grande avanço. Porém, nós temos que construir muito ainda. Eu entendo que aqui no estado de Rondônia, a gente tem um cenário ali e que, às vezes, Lazinho, é justamente essa falta de entendimento. Quem é, de fato, agricultor familiar? Quem é, de fato, do grande agronegócio? E que nesse processo todo mundo é muito importante, né? Dentro dos espaços de poder, a gente não vê
eles compreender isso, e é necessário compreender, porque é diferenciado, né? E aí a gente precisa de realmente organizar e trabalhar para que a gente possa ter mais pessoas para fazer esse debate, para que a gente possa realmente ter essas políticas públicas, né? Vocês falaram aqui a respeito da importância do papel da agricultura familiar no abastecimento das nossas casas aí, mas por outro lado também colocam essa desproporcionalidade na representatividade nos espaços de poder. Tá, aí eu vou perguntar para vocês no próximo bloco o seguinte: olha, se a ampla maioria, como você citou aqui, é de agricultores familiares com propriedades de até 400 hectares, mas a representação é a ampla maioria lá na Assembleia Legislativa e lá no Congresso Nacional dos grandes. Ou seja, o pequeno está votando com a cabeça do grande e está tendo o mesmo benefício do que o grande? Nós vamos para o intervalo, e na volta vocês vão responder como é que o agricultor familiar está votando nos dias de hoje. Vamos lá, rapidinho a gente volta. De volta para mais um bloco do Põe na Bancada, o podcast que traz informações sem filtro, com dados e um contexto. E hoje o tema que nós estamos debatendo é sobre a agricultura familiar. E nós convidamos para participar deste podcast a deputada Cláudia de Jesus, presidenta da Comissão de Agricultura da Assembleia, o ex-deputado Lazinho da FETAGRO, ex-presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia, e o Gervano Vicente, que é o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui no nosso estado, representando o governo federal. No bloco anterior, eu deixei no ar aqui um questionamento. Nós falamos a respeito da importância que tem a agricultura familiar, proporcionalmente a sua capacidade é quem abastece os nossos lares com alimentação, e o agronegócio, o exportador que vende as commodities lá para fora. E eu perguntava a respeito como é que se dá a representatividade, ou seja, você tem uma grande quantidade de agricultores familiares e uma pequena quantidade de agricultores empresariais, mas na relação de poder, nos espaços de poder, seja lá na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, esses agricultores familiares, eles são subrepresentados. Por que o agricultor familiar vota com o olhar do grande produtor? Por falta de definição do que é agricultura familiar e o que é o agronegócio. Porque o interesse na política, ele é interesse de setores da sociedade. A votação é que precisa ser pelo interesse de representantes desses setores da sociedade. Por exemplo, pega o orçamento da Assembleia Legislativa hoje, deputada Cláudia, e compara com o orçamento de outras secretarias que a gente tem no governo do estado. Pega o orçamento nacional do MDA de 70 bi e do agronegócio de 470 bi. Isso se dá por quê? Porque na hora de votar, você não vota naquele que representa você e que conhece você, que conhece as suas políticas públicas. Por que você acha que a educação hoje ela é urbana e ela deixou de ter educação na zona rural? O êxodo rural foi forçado a vir para... O êxodo rural aconteceu justamente por causa da educação. O começo foi ali. Por quê? Porque as políticas são voltadas para o meio urbano. Então a representação da agricultura familiar tem que ser feita por agricultores familiares. Pega aqui na Assembleia Legislativa, que período que foi aprovado o PA estadual? Que período foi aprovada a inclusão do nome da mulher na ficha do Idarão? Que pega o orçamento antes de 2014 da agricultura e pega o orçamento de agora. Então, são essas diferenças que você tem que fazer dentro do parlamento. Você tem que fazer lá dentro. Se você não tiver... Nessa época. Sim, por isso. Não porque os outros não queriam fazer, não é isso. Não porque eu sou melhor, ou fui melhor, ou a Cláudia é melhor do que os outros, não. É porque a Cláudia está lá e ela apresenta para os outros as propostas, convence de que é necessário que se vote e que se aprove. Mas se não tiver quem conheça esse setor lá, ninguém vai alertar, e ninguém vai lembrar, e ninguém vai falar. Então é importante que se saiba isso. Eu estive olhando, eu não sei, depois você está na presidência da comissão, o orçamento me parece que hoje é em torno de 35 milhões da agricultura. Da agricultura hoje, Mater, Idaron e Seagri dá 362 milhões. Mas só da agricultura... 74 milhões. 74, 76 milhões. Isso, exatamente. O orçamento do estado é 17 bilhões de reais. O que sobrou? Porque está incluso da Imater, está incluso os outros, mas são despesas. E não é investimento direto no setor.
Gervano. Exatamente, eu acho que a gente tem que discutir essa questão de conceito da agricultura familiar e dizer, todo mundo que na política são os interesses, né? Então o povo do agronegócio, e aí você vai lá na Rede Globo, você liga lá, tá lá, o agro é pop, o agro é isso. Então começa a criar uma ideia de que tudo é agro. E o agricultor familiar, ele passa a compreender o processo, né? Porque é uma questão de cognição. Ele começa a entender, ele enxerga o que ele vê. E o que ele vê falando de agro. Eles se consideram do agro também. E quando chega no processo eleitoral, Lazinho deu exemplo, você acabou de falar agora exemplo aí também, ou seja, na hora de discutir as políticas, na hora de votar as leis, eu vou votar a lei por aqueles que eu fui eleito. Então, muitas vezes o agricultor, ele vota, né, num camarada do agronegócio, acreditando que ele vai votar. E ele fala, não, eu defendo o agronegócio. E, na verdade, né, os interesses que estão por trás. E ainda tem um negócio, meu caro Roberto Sobrinho, né, e o Lazinho já foi presidente da FETAGRO, a Cláudia já também sempre participou do movimento. Houve, nos tempos para cá, Roberto, uma iniciativa de destruir o que é de movimento organizado da agricultura familiar. Você percebeu? Então, houve todo um processo de destruição dos movimentos sociais na organização, né? E o agro se organizou, o agro se fortaleceu. Você acabou de falar, nós temos aqui em Rondônia hoje, né? No Brasil, 77 bilhões, porque era 50, né? 50 no outro governo, agora nós já estamos em 77. E queremos chegar a 100 agora, no lançamento do Plano Safra no mês de julho agora. Ou seja, mas é perto do agronegócio que vai chegar a mais de 500 bilhões. Porque o agronegócio levou a Embrapa, todos os órgãos de assistência técnica, de inovação, tecnologia, estão dentro do agronegócio. E nós precisamos trazer para dentro da agricultura familiar também. Agora mesmo nós estamos indo para São Paulo fazer um seminário para discutir com a Abimac, que produz máquina. Por que vocês produzem só máquina grande e não produz máquina adaptada para a agricultura familiar? Por que o agricultor, o jovem, está saindo do campo? Está estudando e não quer voltar para o campo, porque está faltando tecnologia. A gente tem que investir. Então, o agronegócio, né? O agronegócio pensa a partir do grande. E nós da agricultura familiar pensamos grande a partir do pequeno. Né? Essa é a diferença. Cláudio. Exatamente. Você que é deputada, que recebeu voto dos agricultores familiares, não só. É um desafio para a gente, né? Porque hoje a gente que tem essa compreensão, a gente vem desse espaço, né? Como filha de agricultores, já morei na roça, e também dos próprios movimentos organizados, que a gente entende que tem uma grande força, né? Porque isso fez com que a agricultura familiar se organizasse, e a gente sabe que para o pequeno hoje, até para ter acesso às políticas públicas, dentro de uma organização, de uma associação, isso é muito importante. E realmente, essa questão da representatividade, ela faz toda a diferença. Aqui no estado de Rondônia, a gente tem uma realidade, num quantitativo de pequenos agricultores, mas quando a gente pega as políticas públicas, ela não bate com a realidade do estado de Rondônia. E quando você tem representantes de fato nos espaços de decisão, o povo é representado. E eu sinto que o estado de Rondônia hoje ele está ausente, por mais que nós estamos lá falando em nome da agricultura familiar, correndo atrás, mas ainda é pouco. Nós precisamos, porque é um segmento muito importante. E querendo ou não, o quantitativo de pessoas que vivem hoje no campo, ele é determinante também e é importante numa conjuntura, num equilíbrio social, econômico, que nós tenhamos esse equilíbrio de pessoas no campo e na cidade. Então, para qualquer governo, isso é muito importante. E aí eu acho que essa questão mesmo da gente saber aonde eu estou, em quem eu devo confiar, depositar a minha confiança através do voto para que eu possa ser representado. Porque os avanços que nós temos da agricultura familiar nesses últimos 20 anos que a gente teve, foi justamente por uma compreensão de uma política pública. Esse público, ele existe, ele é grandioso, ele é a maioria, ele é decisivo para a produção de alimento, mas ele não está representado, ele não tem acesso a uma linha de crédito, ele não tem essa condição. E aqui em Rondônia, por exemplo, sábado passado, a gente teve a abertura da colheita do café, e que hoje, quem de fato planta café nesse estado de Rondônia é a agricultura familiar, e que nós exportamos, e que é uma grande commodity, mas na verdade, como que a gente está conseguindo fazer isso? Porque a gente consegue organizar a nossa produção para poder exportar. Então, acho que isso é muito importante e ficou esse reflexo muito, muito claro. A gente precisa de se organizar no Parlamento Federal, porque hoje isso é muito ausente. O pai, quando foi deputado federal, participou da votação da Lei da Agricultura Familiar, do Código Ambiental. Pautas importantes da agricultura familiar naquele momento aconteceu. Por quê? Porque tinha um cabra da roça que entendia. O Lazinho, quando esteve lá, também fez a sua parte. Nós hoje, como filho de produtor, como alguém que representa, alguém que vive nesse espaço, a gente também faz isso. Mas a gente precisa ainda de muito e muito mais nesses espaços. Você pega em 2002,
foram eleitos, de 513 deputados, foram eleitos 7 deputados que se declaravam agricultor familiar. Em 2002. Tomou posse em 2003. Mesmo assim, esses 7 deputados aprovou. Olha só, você que está ouvindo a gente, preste bem atenção. De 2002 para cá, ou 2003 para cá, aprovou-se e efetivou-se as políticas públicas ligadas à Lei da Agricultura Familiar, que aí vem Luz para Todos, que aí vem Habitação Rural, que aí vem Recurso, que aí vem o Pronaf, que aí vem tudo isso dali para cá, com 7 deputados. Né? Então, se você imaginar a diferença que isso faz dentro do parlamento, é você imaginar que se a gente tivesse 100, nós não estaríamos aqui falando que 2003 que isso começou a acontecer. Ou seja, quantos anos? O Brasil foi descoberto em 1500. Bom, né, disseram que descobriram em 1500, vocês são professor, daqui a pouco eu vou falar que é mentira minha, né? Mas é o que os livros dizem. E nós começamos a ter essas diferenças a partir de 2003 para cá. Então não dá para a gente imaginar uma Assembleia Legislativa que em 2010, aliás, 2014, tinha um orçamento que não dava 2% do orçamento da agricultura para o estado de Rondônia, para a agricultura. Em 2014, o recurso da agricultura foi para fazer a Rondônia Rural Show em 2014. E até hoje é isso. Até hoje. Até hoje. É lamentável. Posso complementar aqui? Complemente. Não, na verdade, isso deputada, nós estamos vivendo um clima tenso na agricultura familiar, né? Está aqui o INCRA aqui, junto conosco, que diz o seguinte, olha, a gente precisa levar os recursos, agora, por exemplo, no Plano Safra, agora assim, Rondônia, eu ainda falei com o ministro, deixa pelo menos 3 bilhões, deixou 3 bilhões no Plano Safra 23 para 24, e nós só emprestamos 2 bilhões e 400 milhões. Ué, como é que está sobrando dinheiro aqui? Agora no Plano Safra, acho que agora vai ser beleza, né? De novo, 3 bilhões e até agora 2 bilhões e pouco. Ou seja, sabe, ninguém... Ontem eu assumi o novo superintendente do Banco do Brasil, eu tive uma audiência com ele antes de ontem, e dizia para ele, o povo precisa acessar crédito. Nós estamos com desenrola rural, tá muita gente devendo e tal, mas o crédito precisa chegar, o agricultor precisa produzir. Então nós vivemos esse drama. Porque exatamente, esse é um ponto que eu queria colocar. Por exemplo, hoje nós estamos com um problema de regularização fundiária, nós temos questão ambiental para desenrolar aqui, né? Nós estamos com um problema de assistência técnica, não tem projeto. Não, vamos por partes aqui, vamos por partes. Essa questão da regularização fundiária, eu sempre escuto isso. Mas esses produtores não estão há 30, 40 anos nessas propriedades? Ou nós estamos falando de outros setores? Do que é essa regularização fundiária? Nós estamos falando de um setor que está em cima de uma propriedade onde a terra foi entregue e documentada, está em cima de uma propriedade onde foi ocupada e que até hoje não regulamentou, está em cima de um outro assentamento, por exemplo, que não foi totalmente titulado para poder dar documento, ou reocupado, né? Vamos falar em reocupação. Existem litígios dentro dos assentamentos que precisam ser regulamentados para poder ter documento de terra. E aí a pessoa não consegue acessar os documentos. Aí, a partir de 2008, começou-se a trabalhar muito fortemente, depois da adequação do Código Florestal feito em 2008, a regularização com os documentos ambientais que precisam ter. E que o Estado não dá conta de atender a demanda para poder liberar. Quem fazia a regularização fundiária? É o MDA, é o governo do Estado? Governo do Estado, quem? governo federal. Quem que é o responsável? Hoje nós estamos em parceria. Hoje, por exemplo, cabe às terras da União ao INCRA fazer. Nós já tivemos Terra Legal, foi um programa que trabalhou para regularização fundiária, depois foi extinto o Terra Legal, voltou o INCRA. E aí o que aconteceu com o INCRA? Aqui o INCRA de Rondônia nós já tivemos 700 funcionários. Né? Hoje tem cerca de 70, acho que mais de 40 já está na hora de aposentar. Né? Tem um aqui que está se aposentando. Ou seja, o que nós fizemos agora quando o presidente Lula assume novamente? Olha, regularização fundiária e fazer assentamento é fundamental. Nós estamos já com áreas de seringueiras, nós estamos com áreas em outros locais do estado, Machadinho, que nós estamos trabalhando a regularização fundiária. O que nós fizemos? Né? Através do MDA e do INCRA, nós fizemos uma parceria, né, com o governo do estado, através da CEPAT, que está fazendo um trabalho de regularização fundiária no estado, e também com o IFRO. O IFRO tem uma expertise
de trabalhar. E hoje, devido à questão de funcionário, nós estamos trabalhando. Agora mesmo nós estávamos almoçando agora com um professor que está trabalhando no IF lá, e estamos regularizando as terras lá de Buritis. Né? Ou seja, nós estamos com muita área de regularização fundiária trabalhando. Está faltando uma certa estrutura, mas hoje nós estamos com parceria, né, com o IFRO e parceria com o governo do estado na regularização fundiária. E aí você está falando de regularização ambiental, né? Nós temos alguns locais que são áreas, inclusive a Assembleia está enfrentando um problema agora que aprovaram uma lei, né, já está sendo discutida a inconstitucionalidade da lei, que é regularizar pessoas que estão dentro de área de reserva. Mas isso é numa pequena área. Ou é no estado inteiro? Não, tem bastante lugar no estado inteiro. Não, tem nós estamos áreas. hoje, Roberto, Cláudio, com mais de 170 ações judiciais de despejo. Eu acompanho isso aí através né, nós temos um departamento dentro do Ministério que acompanha isso. Sabe, agora eu estou fazendo crédito fundiário, que é um programa alternativo, junto com o INCRA, para fazer a regularização fundiária. É o agricultor que quer comprar um pedacinho de terra. Nós estamos fazendo crédito fundiário para poder ver se regulariza muitas terras aqui em Rondônia. Nós estamos hoje com muita gente, sabe, precisando fazer regularização fundiária. Estamos trabalhando. Na minha visão, Gervano, o governo precisa descentralizar essa questão da reforma, da regularização. Não pode a gente ficar na dependência somente do governo federal. O Estado, o recurso necessário para fazer, o governo federal descentraliza ele, e o governo do Estado, com responsabilidade de controle social, que aí precisa ter isso, você faz a regularização no Estado. Você abriria uma ação no Estado que em 5 anos, isso nós discutimos em 2018, 2017, 2018. Em 5 anos você fazia a regularização de todo o Estado. Porém, não existe, dado as circunstâncias de governos, essa boa vontade nem do Estado e, na época, muito menos na época federal. 2018, 2019. Por isso, se não fizer isso, nós não vamos ter regularização. E se não fizer regularização, o dinheiro, que é pouco dinheiro, vai voltar. Deputada, na Comissão de Agricultura, tem algum debate sobre essa questão? Tem, esse debate ele tem sido constante, isso tem sido um gargalo aí que é o primordial, é o número 1 que mais tem afetado e atrapalhado. Então, assim, a gente entende que hoje não basta a gente ter crédito, a gente ter algumas políticas públicas que na prática ela não vai conseguir se concretizar. É salutar, é importante hoje o quantitativo de recursos hoje que é destinado do governo federal, mas nós temos que inverter as pautas. Primeiro nós temos que juntar as forças Estado e União e resolver o problema de Rondônia, a regularização fundiária. Ninguém acessa a linha de crédito se não tiver documento da terra. Então, a gente tem feito uma força-tarefa no sentido de dialogar isso, a gente tem levado pautas, a gente tem tentado ajustar muita coisa, mas não é fácil. Por isso que a gente repete novamente aqui a importância de compreender hoje essa diferença do pequeno, do médio, do grande, para a gente poder ajudar, porque quem é que mais precisa do governo diretamente? Quem é que mais precisa do orçamento público nesse estado de Rondônia? É o pequeno agricultor da agricultura familiar. E hoje, quando se investe, eu falo isso porque eu fui secretária de agricultura lá no meu município de Ji-Paraná, e tudo que se investe na agricultura volta, tudo é o desenvolvimento local, é o desenvolvimento do Estado. Então, hoje, qualquer agente político desse Estado, seja do Legislativo, do Executivo, que se investe orçamento público hoje nesse segmento, o Estado ganha. Então, assim, é preciso de ter essa responsabilidade. E eu penso que é preciso, e a gente tem tentado fazer isso, mas precisa de muita capacidade, também de muita humildade, para que todos se entendam nesse processo, para que a gente possa se unir para resolver o problema de Rondônia. É na onde que tem que envolver o governo do Estado, junto com a bancada estadual, com o governo federal e a bancada de Rondônia, que não tem essa capacidade. Os parlamentares federais de Rondônia, parece que a agricultura familiar não existe nesse estado. Eles só falam do grande agronegócio e o nosso povo fica aí se humilhando, pedindo misericórdia para ter direito, gente. E como é que a gente cresce? É o ouro do estado de Rondônia, agricultura familiar, e o nosso povo sofrendo. Então, assim, é desafiador, Roberto, e a gente precisa de avançar bastante. É possível o governo do estado trabalhar com o governo federal? Estamos trabalhando. Nós já estamos com o governo do estado? Claro. A CEPAT mesmo. A CEPAT é parceria nossa. Ela faz a Estamos fazendo bastante regularização. Eu acho que é urgente. Eu moro na linha 621 hoje, lá em Jaru, no quilômetro 15. Você vai na igreja, só tem gente com o cabelo dessa cor aqui, ó. Dele também. Você vai na associação, não tem mais jovens. O campo está ficando velho. Não tem mais. Ou o Estado brasileiro
o Estado de Rondônia cria políticas públicas de Estado específica para dar condições e dar condições dignas, porque o jovem não é mais bobo, não. Para nós qualquer coisa servia, para eles não. E aí não tem mais produção, não vai ter mais. E para o grande, isso é interessante. Vai vender a terra, né? Entendeu? Vai virando fazenda para todo lado. E aí vai para a televisão, governos e políticos, e diz o seguinte: não adianta dar terra porque ele vende. Ele está lá no espaço poder, boicotando as políticas públicas para aquele indivíduo que está lá no campo, e ele ainda vai dizer que o indivíduo não quer ficar lá porque é vagabundo. Você entendeu? Então, ou o governo entende isso, ou então a cidade... Eu estava vindo aqui agora, descendo na rua que eu esqueci o nome, descendo para cá. Eu estava lá no espaço cultural lá embaixo, e um monte de gente deitada debaixo dos tapumes, morador de rua. É o que vai acontecer, porque não vai ter emprego na cidade para todo mundo. Então, o processo de voltar para o campo só vai acontecer se tiver a mesma dignidade que tem na cidade, tem no campo. Senão não vai voltar. A realidade da agricultura familiar. Vocês aí em casa que estão nos acompanhando, esse quadro, ele retrata um pouco o momento que nós estamos vivendo na agricultura familiar, com uma presença muito forte do êxodo rural, ou seja, os pequenos produtores abandonando as suas propriedades, o envelhecimento dessa população na zona rural, onde a ampla maioria já tem a idade acima de 50 anos e pouca atratividade para os jovens permanecerem também na zona rural. E, por outro lado, também tem a questão da baixa renda, em função da produção ser dispersa e sem escala. Eu já entrevistei recentemente aqui o senador Confúcio, e ele me falava o seguinte, que esse modelo de produção da agricultura familiar nossa, ele não tem escala. Ele produz para a feira do mercado lá da cidade. E ele dava um exemplo lá do sul, onde você tem, por exemplo, os agricultores se juntam em torno de um determinado produto. Aí 5.000 produtores produzem café. Aí outras 5.000 produtores produzem uma outra. Ou seja, isso ganha escala e eles passam a ter uma condição de ter uma renda melhor. Não seria também de se pensar nessa questão para Rondônia, tentar trilhar outros caminhos? Ou seja, eu estou querendo fazer um questionamento a vocês assim, aqui é o seguinte, é das perspectivas futuras para a agricultura familiar em Rondônia. Mas vocês vão responder essa questão no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo e voltamos rapidinho. De volta para o terceiro e último bloco do Põe na Bancada. O tema de hoje é a agricultura familiar no estado de Rondônia. E nós contamos aqui com a presença da deputada Cláudia de Jesus, do ex-deputado Lazinho da FETAGRO e do superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário de Rondônia, Gervano Vicente. No bloco anterior, nós falávamos a respeito da realidade da agricultura familiar. Davi, eu não sei se o quadro está na tela aí para o pessoal que está nos assistindo. O Gervano queria fazer um comentário, mas esse bloco é o último. Nós vamos focar mais nessa questão das perspectivas para a agricultura familiar. Como superar essas dificuldades, a adversidade que tem na agricultura familiar. Gervano. Exatamente. Quando eu apresento o quadro aqui, é desanimador falar da agricultura familiar. E é totalmente o contrário. Na verdade, né, o êxodo rural existiu grandemente no estado de Rondônia, né, e em muitos lugares do Brasil, mas atualmente nós estamos revertendo esse quadro. Quando a gente estava falando no bloco anterior de regularização fundiária, né, hoje tem muita gente me procurando para voltar para o campo. Ele quer voltar para o campo, porque a cidade não é lugar do caboclo, já dizia a música, né? Então, e na verdade, agora o envelhecimento é verdade. O envelhecimento, a gente vai nas casas dos agricultores familiares, a juventude, graças a Deus os programas do governo federal, que o jovem pode sair do campo para estudar. Na minha época, eu tinha que casar jovenzinho com 16 anos para poder ser, né, para poder ter produtividade. Então a gente precisa... Conclui. Não, a gente precisa ter, e aí quando você fala de baixa renda, a gente precisa ter a capacidade de entender. Se você for em certa região de Rondônia, na zona da mata, na minha região que eu moro lá no Cacoal, você vai encontrar agricultor com 3 alqueires de terra produzindo café, cacau e leite, sabe, com 2 caminhonetas. Então tem uma perspectiva de renda. Então nós precisamos fazer a reversão. E para isso, né, nós estamos investindo, o governo federal, o presidente Lula, através do ministro Paulo Teixeira, tem insistido que a gente tem que fortalecer a agricultura familiar com perspectiva, sabe, de levantar a cabeça. Então organizar as cadeias produtivas dos alimentos, Lazinho,
que já Rondônia já teve a questão de agroindústria, nós precisamos fazer. E a gente está fazendo um curso agora, está fazendo um monitoramento das cooperativas, e a única forma que tem é cooperativismo. Cooperativismo que levanta e representa o agricultor. Nós estamos trazendo agora para cá um programa chamado Mais Gestão, capacitar as cooperativas para se preparar para o terceiro, né, que nós estamos chamando de agricultura 4.0, agricultura tecnológica, que o cidadão, sabe, consiga ter melhoria no campo através da produção e da venda. E nós temos o programa do PA, nós temos o programa do crédito fundiário, vários programas que ajudam a emancipar o agricultor. A Cláudia é a mais jovem que tem aqui. Aqui já são jovens há mais tempo, né? Cláudia, como é que é possível reverter essa saída dos jovens da zona rural para a cidade? É possível evitar esse êxodo que acontece? Que você pega, por exemplo, vai em Ariquemes, vai em Ji-Paraná, vai em Cacoal, veja o tamanho das cidades, como elas cresceram. Vem aqui em Porto Velho. Ou seja, boa parte desse crescimento se dá pela saída da população da zona rural. Mas nesse caso específico dos jovens, é possível a gente dizer assim, não, ó, se trilharmos um outro caminho, esses jovens não precisam viver nas periferias das nossas cidades. Tem essa perspectiva? Eu acredito e vejo que tem sim. Eu acho que quando há um olhar de comprometimento com as pessoas, especialmente com as pessoas que vivem no campo, é possível. Eu acho que uma das coisas que muitos deixou a desejar é essa questão da sucessão rural que não foi trabalhada. E hoje isso é muito falado, é necessário se fazer isso. E quando a gente vê hoje o governo que disponibiliza hoje um recurso para você comprar uma terra hoje, para um jovem ter o direito de comprar uma terra, isso dá ânimo para um jovem voltar para o campo. E ele sabe que hoje a propriedade ela funciona ali como uma empresa que gera renda e que se você aplicar as tecnologias, o conhecimento, é possível você ter uma propriedade produtiva, você ganhar dinheiro e você viver com dignidade. A gente anda por esse estado de Rondônia e recentemente eu estive no município de Seringueiras, ali na 429, e um produtor ele me falando, eu vivo aqui com os meus 3 filhos, ninguém saiu daqui, mas aqui tudo que a gente ganha, a gente divide por igualdade aqui. E ninguém quis sair da terra. E os meninos têm buscado estudar, buscado conhecimento. Então eu vejo que hoje a grande alternativa desse nosso estado de Rondônia é justamente esse comprometimento com as políticas públicas. É necessário. A gente sabe que temos aí as linhas de crédito, uma série de questões à disposição, mas quando você tem um governo que ele articula, que ele dá essa condição para que você viva na roça, mas com dignidade, porque viver na roça não é só você ir plantar, mas é você ter uma educação de qualidade, é você ter estradas trafegáveis, é você ter saúde, é você ter a dignidade de viver no campo bem como as pessoas que vivem na cidade e querem viver bem. Então é possível sim articular, eu acredito muito nisso e penso que a gente precisa de trabalhar essa política de Estado. Nós temos hoje os programas institucionais, que não foi falado aqui, o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que hoje compra diretamente da agricultura familiar. Nós temos programas hoje que dão essa condição. Quem produz, o governo compra. O PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que hoje isso pegou uma dimensão enorme. Nós temos os programas municipal, nós temos estadual, temos federal. Então, a gente tem um público hoje que precisa de alimento. É preciso articular, é preciso organizar aquilo que o Gervano colocou. As cooperativas, as associações e... se o governo não entrar dentro disso para ajudar a organizar, a gente tem grandes prejuízos, mas eu vejo um grande espaço de crescimento e que a gente precisa de ajudar, de fazer essa articulação, e isso a gente tem dado a nossa parcela de contribuição. Lazinho, frente a esse quadro aqui, envelhecimento da população na zona rural, os jovens também saindo de lá, a questão da renda, até que o Gervano já colocou aqui um quadro diferenciado, o que é preciso fazer com urgência para reverter esse quadro da agricultura familiar? Primeiro nós precisamos de marketing. Nós temos que divulgar o que é o campo hoje. O agro é nosso, aquele agro é pop, não se encaixa aí? Não serve para isso. Esse não é isso. A gente precisa mostrar para a sociedade o que o campo produz e qual é a qualidade de vida do campo hoje. Eu colhi café, Gervano, Roberto, Cláudia, a meia, café a meia, 12 sacas por hectare. Hoje 1 hectare de café, ele produz 100, 120, 130, 140, 150 sacos de café. Se você pegar R$ 1.500 a saca de café, faz a conta quanto produz 1 hectare hoje. Só que o jovem, ele não sabe disso. E às vezes o pai, ele não dá ao jovem as condições que ele precisa para poder ficar lá. Ele não trata o jovem como e aí é culpa do pai e culpa da mãe,
não trata o jovem como precisa ser tratado. E aí o jovem se desmotiva e sai de lá. Se você pegar o leite, uma produção de 10 litros, 12 litros de leite por vaca, a 2,20, 2,10, 2,30 o litro, e você ter 10 vacas dessa, vê quanto não te dá por mês. Se você produzir 1.000 quilos de cacau e vender a R$56 o quilo de cacau, que você tira nisso num quarto de um hectare, ou num quarto de terra. Nós temos um amigo nosso lá em Jaru, o Euclides, que foi campeão nacional na produção de cacau, na qualidade de cacau. A terra dele é 4 hectares. 4 hectares, né? 4 hectares. 4 hectares, ele tirou quase 7.000 quilos de cacau o ano passado. Quanto é que te dá vendendo esses 7.000 quilos de cacau a R$56 o quilo? Então o que precisa? É mostrar que hoje o milionário não está na cidade, o milionário está no campo. No campo. Quem tem 10 alqueires de terra hoje é milionário em Rondônia. Vale R$1 milhão, R$1,5 milhão, dependendo do lugar, até muito mais que isso. Com certeza. A terra. Mas e a renda dele? A renda. Ele está assentado em cima de uma riqueza. Aí, e a renda? Chega em cima dessa riqueza, você traz a política que precisa ser colocada, que é a política pública de Estado. E como chega essa política pública? Primeiro, o Estado de Rondônia precisa regionalizar a produção. Isso aí eu sempre bati nessa tecla. Ou você regionaliza, ou você efetiva a política pública, ou você transforma a Emater em uma instituição de Estado e não de governo. Tira o domínio que tem sobre a Emater hoje, porque todo governo que entra manda na Emater do jeito dele. E aí você não vai ter assistência técnica que precisa ter, não vai ter qualidade de assistência técnica que precisa ter, e não vai ter financiamento que precisa ter. Então, a primeira coisa, você regionaliza isso, mostra a importância. Onde é a agricultura familiar, você coloca técnicos, engenheiros com a cabeça voltada para a agricultura familiar, para trabalhar a agricultura familiar. Assistência técnica não pode ser... entrou o governador Gervano, então eu vou mudar toda a matéria, a política é a minha. Não é. Se você não fizer isso, você não vai... Cada governo entra e muda tudo e você para no tempo. Eu queria dar um dado, Lazinho, do que você está falando. Outro dia eu estava com o pessoal do Senar, né, e o Senar é de uma qualidade maravilhosa. O Senar em Rondônia hoje, a Cláudia trouxe os números da agricultura familiar, 91 mil agricultores moram no campo, proprietários. O Senar tem uma excelência e atende 4 mil agricultores. A Emater, né, que precisa, eu sou um grande defensor da Emater, mas a Emater está sucateada. Precisa fazer investimento da deputada, precisa cobrar do governo essa ação de responsabilidade, de reestruturar, né, a carreira, contratar gente. Hoje a Emater não atende mais do que 12, 15 mil agricultores. Então, esse problema, hoje você pode olhar, Roberto, Lazinho, deputado, cada esquina, os meninos estão estudando na EFA, estão estudando no IFRO, estão estudando na universidade. Quando eles saem de lá, eles não querem voltar para o campo, eles querem montar, né, uma casinha e fazer assistência técnica, que nós estamos chamando de ATER privada. Ele monta a casinha, faz projetinho, ganha 2%, está vivendo lá. Então nós precisamos de assistência técnica. Sem assistência técnica não existe produção. Nós precisamos de investimento, mas investimento em cima de projeto. Você não pode pegar um dinheiro hoje e falar, não sei o que eu vou fazer com ele. Então precisa de projeto. Então nesse instante aqui, dizer assim, nós do governo federal estamos fazendo um chamamento do governo do estado, estamos chamando o governo do estado para responsabilidade, senão a gente está querendo colocar recursos, inclusive nos municípios, colocar dinheiro lá na ponta, que o município tem 2 mil agricultores, vai contratar os técnicos e o governo federal vai colocar recursos lá para poder dar assistência técnica. Sem assistência técnica não há produção. Porque hoje a deputada Cláudia, o ano passado, o PEAR, que é um programa de aquisição de alimentos, saiu de 600 mil para 15 milhões. E esse ano está saindo o resultado de semana, deve ser mais de 40 milhões de reais que o governo federal está colocando. Nós saímos de 50 milhões, né, para 1 bilhão e 400 o ano passado, 1 bilhão e 400 milhões no ano passado, e o presidente Lula acabou de aprovar no mês passado 2 bilhões e 200 milhões para aquisição de alimentos. Ou seja, então precisamos de produção, mas para produzir precisa de equipamento, precisa de assistência técnica. Então é isso que a gente está fazendo. Universalizar a assistência técnica. Exatamente. Falar nisso, nós estamos na próxima semana. E ó, Roberto, cortado. Não é que se você pegar a propriedade que está bem organizadinha, tem alguém da Emater que passa sempre por lá. São guerreiros. Ou seja, quando ela chega, onde ela chega, tem resultado. Então precisa universalizar. Exatamente. Ponto.
Na próxima semana tem início a Rondônia Rural Show. Se não me engano, começou com o teu pai lá, me parece, com o Anselmo de Jesus. Exato. E o Lazinho, acho que estava na Assembleia também, não sei se estava. Não, estava na FETAGRO. Não, né? Na FETAGRO, né? Na FETAGRO, né? A pergunta é a seguinte, a concepção de Rondônia Rural Show, que foi formatada lá atrás, qual era o objetivo dela e como é que ela está hoje funcionando? Bom, na época era o governo do Confúcio, né? O meu pai, o Anselmo de Jesus, na época era secretário de Agricultura do Estado, né? E a lógica era justamente um espaço para trazer esse atrativo de tecnologias, especialmente para a agricultura familiar. E claro, a gente tem aí o médio grande que também precisa, mas o foco era o pequeno agricultor, né? A agricultura familiar. E ela foi crescendo, nós estamos agora na 12ª edição, né, da Rondônia Rural Show Internacional, e que pegou uma outra dimensão, né? A gente viu que o negócio ele cresceu muito. Eu acho positivo, sim, mas eu acho que fica se devendo ali uma parcela de contribuição de fato para esse segmento da agricultura familiar que precisa, né, e que é diferenciado, essa questão dos implementos, dos equipamentos, de maquinário. A gente vê que ela perdeu um pouco esse dimensionamento para a agricultura familiar, né? Mas é uma feira que realmente ela ganhou dimensões aí internacional, a gente recebe um quantitativo enorme aí de participantes, né? Mas assim, penso que a agricultura familiar ela teria que ter o seu espaço reservado lá e ela precisaria de ser o ator principal da Rondônia Rural Show. Ela é o ator principal da Rondônia Rural Show hoje? Não, a agricultura familiar não. Eu sempre tive um olhar bastante crítico desde quando começou, porque uma coisa é a intenção e a outra coisa é o que resulta. E aí vou voltar lá atrás quando nós falamos do espaço de poder e a representatividade. Onde tem a representatividade maior é o que mais aparece. Não tenha dúvida. Se a agricultura familiar, a representação ela é pequena, até nesses espaços você vai ver que a diferença é muito grande. Tá? É por isso que hoje ela tem um pool muito grande, é extraordinária a Rondônia Rural Show, não tem dúvida com relação a isso. Agora, daí a dizer que ela é o resultado da agricultura familiar, não é esse o resultado. Não era isso que o Confúcio imaginava, não era isso que o Anselmo imaginava quando em 2012, 2013, que foi a primeira, né? Surgiu a Rondônia Rural Show. Ela é importante? Eu acho que ela é muito importante. E ela tem que continuar? Eu acho que ela tem que continuar. Agora, ela tem que ter um viés muito mais forte na divulgação da agricultura familiar, na representação dessa agricultura familiar. Quem vai para a Rondônia Rural Show, 90% dos que vão lá participar, que vão lá visitar, são agricultores familiares. E ele vai e fica tudo feliz, vê aquela máquina de todo tamanho que não pode pôr dentro da propriedade dele, porque não cabe dentro da propriedade dele. E aí você vai caçar a máquina que cabe dentro do orçamento dele, da propriedade dele, você não tem a tecnologia que a gente precisa ter. Então eu acho que precisa... Nós estamos caminhando aqui para o último bloco. Eu tenho um tema aqui, alguns temas aqui, nós vamos tentar fazer um ping-pong aqui entre nós aqui. No período de agosto, setembro, o fumaceiro rola solto. Fumaça para tudo quanto é canto. As pessoas na cidade sufocadas, as crianças nas unidades de saúde. A questão das queimadas. A agricultura familiar. Qual é o grau de responsabilidade da agricultura familiar nessa quantidade de fumaça que é lançada na atmosfera? E qual a compreensão ambiental do agricultor familiar? Começamos por onde aqui? Eu posso falar agora, sem problema nenhum, né? Fale. Eu acho que o ano passado foi um ano atípico, depois dos últimos 8, 10 anos. A maioria dos incêndios do ano passado foram incêndios criminosos colocados, que não pode culpar o grande produtor e nem o pequeno produtor, na sua grande maioria. Por um outro lado, eu acho que existem áreas no estado de preservação ambiental que precisam ser preservadas, essas áreas, né? Eu não vejo o governo do estado com a intenção de que isso pare. Esse ano diminuiu, 2025 vai diminuir também, porém é a ação do governo federal. Porque o governo do estado, para ele, na minha visão, ele toca o barco. Ele não tá muito preocupado, embora
ele tenha compromissos mundiais com relação à questão ambiental no estado. Então, eu não culpo, não posso jogar a culpa toda no grande nem no pequeno, mas em crimes cometidos em todo o estado. Existem pessoas que foi lá na reserva botar fogo? Tem. E aí não dá para você saber se ele é agricultor, porque um cabra que faz isso, ele é um bandido. O cabra que vai numa reserva botar fogo, ele é bandido, ele é criminoso. E tem que ser preso e tem que pagar por isso. O produtor não faz isso. Então é isso que a gente imagina. Aquele produtor que fez isso, ele é um criminoso e ele precisa pagar, na minha visão. Gervano, Cláudias, então nós vamos passar. Não, realmente isso que o Lazinho falou é fundamental. Eu vivi o 2024 no trecho, né, articulando as políticas do MDA, rodando o estado inteiro, vivendo um período de chuva, depois um período de seca terrível. E essas mudanças climáticas têm afetado muito o nosso estado. E a previsão para esse ano é que, por exemplo, nós entregamos 20 mil cestas de alimentos esse ano passado devido à seca, né? E agora esse dia com a enchente que deu aqui no Madeira, né, o Baixo Madeira perdeu quase toda a produção. Nós estamos agora pedindo cesta, né, para a chuva, né, o pessoal que ficou alagado. E aí o Brasília me diz, mas era seca, agora é chuva. Eu digo, já estamos pedindo cesta para a seca que vem. A previsão, a semana que vem, nós vamos estar reunidos com o Sensipan, que tem toda uma estrutura, mas a previsão é de que a seca de 2025 seja pior do que a 2024. Essas mudanças climáticas são terríveis. E aí, Roberto, e aí, Lazinho, nós temos ainda um problema gravíssimo. Por exemplo, toda essa maravilha que nós falamos de produção, de alta produção de alimentos aí para baixo, de café, de pasto, que precisa produzir leite, e também do cacau, precisa de água. Ora, se vai ter uma seca terrível, como é que não vamos fazer com água? Então esse problema climático do estado de Rondônia, nós estamos inclusive fazendo a discussão na COP 30 agora. A Amazônia precisa ter esse olhar para poder fazer todo um trabalho, né, eu vi agora, o estado de Rondônia, o governo do estado, Lazinho, os bombeiros estão fazendo palestras nas escolas, né, parabéns aos bombeiros. O governo do estado, através da SEDAN, está correndo dos municípios, trabalhando para a questão das queimadas, que é crime, né? Isso que ele falou. Nós não queremos enfrentar de novo a Assembleia Legislativa. Parabéns, deputada. Fez em vários locais do estado, a gente roda, né? Tá lá o crime, que para não cometer crime ambiental. Então, sabe, nós estamos vivendo um momento na Amazônia aqui, principalmente Rondônia. E Rondônia por quê, Roberto? Porque Rondônia, da Amazônia, é o celeiro, é o lugar que produz, né? É o lugar que mais produz alimentos. E aí a gente precisa ter muito cuidado com esse estado. Nós, do governo federal, estamos trabalhando arduamente, juntamente, né, com o governo do estado, com os municípios, cuidar da água é fundamental. Precisamos preservar a nossa mata ciliares, preservar e restaurar nossas nascentes, né? É um problema grave. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Quero agradecer a vocês e queria que vocês, cada um, mandasse uma mensagem para os agricultores e agricultoras familiares que estão nos assistindo e nos ouvindo. Começamos por quem? Começa Em nome do MDA, né, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, em nome do ministro Paulo Teixeira e do presidente Lula, que teve o maior cuidado, está tendo cuidado agora com a agricultura familiar, levar um abraço a você que está nos assistindo, né, você que está nos ouvindo aí, Roberto, e agradecer a oportunidade do MDA estar aqui para poder colocar as políticas públicas e dizer, nós estamos trabalhando muito, muito para que melhore a agricultura familiar no estado de Rondônia, né? Um abraço e que a gente possa cada dia mais, né, eu tenho até dito assim, precisamos rodar os 52 municípios para fazer com que a agricultura familiar realmente levante a cabeça e diga, eu tenho orgulho de ser agricultor familiar. Um abraço. Lazinho. Só lembrando que o estado de Rondônia é o primeiro estado da Federação Brasileira que tem uma lei de pagamento por serviços ambientais. Então, enquanto o estado brasileiro, o governo federal e o governo do estado não entender que quem preserva precisa receber por isso, ou seja, quem tem a sua reserva, quem tem que ser pago para poder fazer isso, porque ele paga até imposto dessa área, nós não vamos ter isso. Nós não vamos ter o respeito que precisa ter. Porque tem um custo uma propriedade que fica metade dela na reserva. Sim. Tem um custo para o produtor. E essa lei tem aprovado e o governo precisa regulamentar e botar em prática. Tá? Agradecer, muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos os nossos produtores e produtoras do nosso estado. Obrigado, deputada, parabéns pelo trabalho. Roberto, Gervano, obrigadão.
Claro. Bom, quero agradecer a oportunidade, Roberto, e o recado que a gente deixa para os nossos agricultores familiares do estado de Rondônia é que na Assembleia Legislativa vocês têm de fato uma parceira que está lá para defender. A nossa luta é para que a gente possa de fato ter política de Estado para beneficiar a nossa agricultura familiar, porque quando a gente tem uma política de Estado, entra governo, sai governo e as coisas permanecem. A agricultura familiar, ela é importantíssima para o estado de Rondônia. Quando a gente fortalece a agricultura familiar, a gente dá esse equilíbrio social, econômico para o nosso estado e a gente dá dignidade para toda a nossa sociedade ter a qualidade na questão da alimentação. A gente luta, hoje a gente vê que o nosso país ele luta pela questão da soberania alimentar e quem garante isso é de fato a agricultura familiar. Então, prazer enorme poder participar, falar sobre um tema tão importante e sobretudo deixar muito claro que a agricultura familiar é muito importante, mas a gente precisa de muito investimento, a gente precisa desse olhar de comprometimento com essa pauta que não é só de produção, mas é uma pauta social e que é muito importante para todos nós, desde quem vive no campo, como também quem vive na cidade. Então, obrigado pela oportunidade e parabéns pelo podcast que traz assuntos tão importantes. Agradeço a todos vocês, espero que vocês em casa tenham gostado do nosso podcast. Nós estamos falando aqui com pessoas que têm muita compreensão sobre a realidade da agricultura familiar, não só teoricamente, mas na prática, nas suas vivências. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Um grande abraço e até o próximo episódio.